Eu passei na faculdade dos meus sonhos direto do ensino médio, sem comprar nenhum cursinho, sem estudar mais de 12 horas por dia e sem surtar. Ou quase isso. E não foi sorte, foi estratégia e hoje eu vou te mostrar tudo o que eu fiz para conseguir chegar nesse resultado. O meu nome é Luana, eu tenho 17 anos e no ano de 2025 eu fui aprovada em 2 federais e uma universidade estadual por vestibulares tradicionais e também consegui uma nota boa no Enem com mais de 800 em matemática e mais de 900 na redação, mesmo com todas as mudanças e os novos critérios de avaliação. E, de novo, sem ter comprado nenhum cursinho e mesmo sendo aluna de escola pública. Então, se você tá no ensino médio e acha que só quem passa no vestibular são aqueles robôs que ficam o dia inteiro estudando dentro do quarto, eu também pensava desse jeito, mas eu vou te mostrar que dá pra fazer de uma forma diferente. Então, fica aqui que esse vídeo aqui é pra você. Então, para começar, eu acho que um dos maiores erros de quem quer passar direto no ensino médio é achar que só consegue se estiver estudando tudo o tempo todo. Ainda mais hoje em dia, com o TikTok e todas as redes sociais, onde existe muito conteúdo tóxico sobre estudos e produtividade, onde tem aquelas pessoas que falam, você precisa estudar 12 horas por dia, você não pode sair. E isso não funcionava pra mim. Ainda mais se você tem uma vida corrida. E se você tem uma vida corrida, eu já vou adiantar que não é fácil e que você provavelmente vai ter que fazer alguns sacrifícios em prol do seu sonho se ele for passar na faculdade. Por exemplo, eu sempre quis fazer faculdade, mas no início de 2025 eu estava trabalhando 6 horas por dia. Então, eu tinha o terceirão, estudava de manhã até meio-dia e daí trabalhava das 2 até as 8h30 da noite. E eu até conseguia estudar um pouco ali no meu horário de almoço, um pouco no ônibus, que também o trajeto era longo, fazer algumas questões, alguns simulados, mas confesso que isso me drenava bastante, acabava com a minha energia. Então eu acabei optando por sair do meu trabalho. Sei que não é todo mundo que consegue ter essas decisões, consegue, por exemplo, largar de um trabalho. Eu sei que para muita gente pode ser mais complicado, mas também sei que tem muita gente que fica o dia inteiro em casa sem fazer nada à tarde e precisa de dicas sobre como estudar, então por isso que estamos aqui. Independente do seu caso, esse vídeo é pra você, mas saiba que se você é uma pessoa que nem eu, que tinha 2 horas do seu dia no máximo pra estudar, eu acho que é sim possível, mas eu acabei não optando por essa opção. Então não tenho tanta propriedade para falar sobre isso. Mas eu não estudei mais, eu estudei melhor. Então enquanto muita gente passava horas fazendo aquelas listas infinitas de exercício, eu fiz escolhas que salvaram a minha preparação e a minha vida para o vestibular. Então a primeira coisa que eu fiz foi parar de tentar ser perfeita e focar no que eu realmente precisava melhorar e no que mais caía, dependendo do seu curso, né? Eu sei que isso é meio óbvio, mas existem vários tipos de curso e em cada um existem pesos diferentes, então foque pro curso em que você quer passar. Mas uma coisa que eu não recomendo é focar em apenas um vestibular ou apenas no Enem. Principalmente com todas essas mudanças que tiveram no último ano, em que o Enem virou uma palhaçada, foram os vestibulares tradicionais que salvaram, em boa parte, a minha aprovação. Então eu acho que vale muito a pena sim você tentar se preparar para esses dois estilos de prova, só que não tentando ser perfeita, porque, como eu falei, por exemplo, eu fiz o vestibular da Unicentro aqui do Paraná, sem ter lido todas as obras que eles pediram, sem ter me preparado direito para a redação e mesmo assim consegui passar porque eu tinha o básico. Então eu não recomendo, por exemplo, eu quero passar na UFSC, na UFPR, na Unicentro, na UFMG, na UFRJ e daí quer fazer Enem. Aí você tenta decorar, ler, enfim, todas as obras de todos os vestibulares, treinar todas as redações. Claro que a preparação é sim muito importante, mas se você tentar abordar tudo ao mesmo tempo, você vai ficar maluco. Então, como eu acho que vale sim você investir nos dois, eu acho que você deve conhecer os padrões de prova de cada vestibular que você for prestar. Por exemplo, se você quiser fazer o vestibular da UFSC, eu não recomendo você ir sem saber fazer a somatória, que é o ponto-chave, o diferencial do vestibular da UFSC. Mas eu também não recomendo você ficar treinando o estilo de redação específico para cada vestibular, até porque a maioria dos vestibulares tradicionais dão a opção de redações que você pode fazer. Então, você criando uma boa base, você não vai precisar decorar todas as obras ou treinar todas as redações de várias provas diferentes.
Eu pretendo também fazer vídeos específicos para cada vestibular que eu prestei, então para UFSC, para UFPR e para Unicentro, quero fazer vídeos específicos só para o vestibular delas, com todas as dicas básicas que você precisa pegar. E também vou fazer um vídeo específico sobre a redação do Enem e sobre a matemática do Enem, então fica ligado nisso. E um dos passos mais importantes na minha preparação foi manter uma rotina realista em que eu conseguia me adaptar para ela. Diferente do que muitos influencers falam por aí, isso não me atrasou de forma alguma, na verdade isso me manteve constante para continuar. Então, eu tinha os meus dias que eu estudava bastante, que eu tinha escola de manhã e estudava 5 horas durante a tarde. Eu tinha dias em que eu estudava 1 hora só, eu tinha dias em que eu descansava mais, tinha dia que eu só revisava às vezes também. E eu estudava, sim, nos finais de semana. Sobre isso, eu acho que é uma coisa que é, sim, importante para sua preparação, porque eu não acho que é uma coisa que vai te esgotar emocionalmente. Mas você precisa ter muito bem separado os seus momentos de lazer com os seus momentos de estudo. Então, você não pode ficar um mês inteiro só no seu quarto estudando sem sair e achar que vai funcionar muito bem. Você não pode dormir mal, você não pode parar de se movimentar enquanto se prepara, porque isso vai acabar com você. Porque uma das coisas que foi mais difícil para eu entender foi que uma mente cansada não aprende, não importa o quanto você se esforce. Então, eu dormia muito bem, prezava muito por isso, não ficava estudando até de madrugada. Eu também praticava os treinos de vôlei uma tarde por semana, então um dia da semana eu tirava uma tarde só para poder me movimentar. Não vou dizer que, nossa, eu treinava e ia direto pra academia, porque eu não tinha condições de fazer isso naquele momento. Mas mesmo assim, eu sempre saía para caminhar nos finais de semana, nunca fiquei totalmente parada. E eu saía também com os meus amigos, só que sobre isso eu acho que é uma coisa muito em que você tem que controlar, porque eu já vi gente falando, você tem que sair enquanto se prepara pro vestibular, mas se você sair todo dia, a semana inteira, não vai funcionar. Umas 2 vezes por semana ali, eu acho que, na minha opinião, está ok. Depende também do seu círculo de amigos, né? Eu saía uma noite pra jogar vôlei com as minhas amigas e, normalmente, um final de semana com meu namorado. Então, às vezes, eu passava sábado e domingo com ele, às vezes só sábado, às vezes só domingo. Então, não era todo dia que eu ficava saindo também. Mas o que eu posso dizer é que essas coisas com certeza tornaram a minha aprovação muito mais leve. Porque passar direto o terceirão não significa você ficar um ano inteiro se destruindo e se desgastando. Isso, na verdade, vai fazer mais mal pra você do que bem, independente de você passar ou não. Pode acabar destruindo seu psicológico, e eu conheço muita gente que fica muito estressada por causa de estudos até hoje, e isso não faz bem. Você não pode estar só estudando porque você tem medo de não passar. Você precisa estar estudando porque você quer passar, e porque você quer estudar, e porque você quer conseguir adquirir esse conhecimento para poder usar. Porque quando, no começo, principalmente, eu estudava só porque eu tinha medo de não passar e não porque eu queria passar, eu sei que parece bobeira, mas isso realmente muda, faz uma diferença. Eu não queria só passar, eu queria chegar inteira e inteligente ao final do ano para conseguir me sentir bem para fazer os vestibulares. Isso também é importante. E sobre conciliar os estudos para vestibular com os estudos da escola, eu acho que depende muito de onde você estuda. Então, você precisa criar um olhar para ver em que ambiente de escola você está. Porque eu, por exemplo, estudava em uma escola pública, onde tinham muitas matérias que realmente ajudavam para o vestibular. Eu sempre tive muita dificuldade em naturezas. Os meus professores de natureza eram ótimos, então eu sempre me esforçava muito nas aulas para conseguir realmente pegar alguma coisa para o vestibular. Mas tinham aulas também, por exemplo, esse ano, por causa das grades malucas do ensino médio, a gente tinha robótica também, a gente tinha projeto de vida. E tinha algumas aulas que ficavam mais dinâmicas, que ficavam um pouco mais livres pra gente. E sobre esses períodos, eu acho que é muito importante você pegar uma lista de exercícios e levar para a escola, porque a gente sabe que por mais que a gente passe 4 horas na escola, normalmente tem alguma aula ou outra em que você não tá realmente estudando. E eu acho que é importante usar esses momentos para você conciliar o vestibular com a sua preparação para a escola. E sobre a escola, eu acho que quanto menos você deixar para depois, é melhor para você. Eu não vou mentir. A escola normalmente foi fácil pra mim, eu sempre tive boas notas, porque o conteúdo da minha escola realmente era um conteúdo mais
mais fácil comparado a conteúdos de vestibular. Então eu sempre tentava fazer bem feito, mas fazer meio rápido ali, porque se você estuda em escola pública, que também é mais ou menos, você provavelmente sabe que só de você fazer uma coisa bem feita, você normalmente ganha uma nota suficiente para passar. Então eu tentava fazer ali as coisas rapidinho, conseguir minha nota, e com o tempo que sobrava eu usava para estudar pro vestibular, mesmo que eu estivesse na escola. A gente não pode levar celular pra escola, então eu imprimia muitas listas de exercício em casa, e levava pra escola, e naqueles momentos em que eu já tinha terminado, ou que tinha um tempo livre, eu ficava fazendo essas questões. E na verdade eu acho que isso ajuda ainda mais, porque isso me deu mais uma facilidade de... Eu estou numa sala com vários alunos, sem celular por perto, sem nenhum meio de me atrapalhar, digamos assim. É como se eu realmente estivesse fazendo um vestibular. Porque eu acho que é uma sensação diferente de você estar na sua casa com uma lista de exercícios, o computador de um lado, o celular do outro, e daí você faz uma questão e já pesquisa lá a resposta. Eu sinto que fazer os exercícios de vestibular dentro da escola, então é uma coisa que eu recomendo muito também, que ajuda você a se preparar. E depois, quando eu chegava em casa, aí sim eu corrigia todas as questões, via o que estava errado, o que ia mudar. Eu vou fazer também um vídeo só sobre listas de questões, porque se eu falar tudo nesse vídeo aqui, vai ficar uma bagunça. E sobre cursinhos, eu não assinei nenhum, porque eu acho que é importante eu deixar isso ressaltado também. Eu não passei para medicina, não passei para direito, não passei para nenhum curso de alto realmente desempenho, entende? Por exemplo, na UFPR eu fiz 65 dos 90 acertos na primeira fase. Eu não tive um desempenho, assim, extraordinário. Eu tive um desempenho para administração, que é o curso que eu escolhi. Eu me preparei para administração, que é um curso que tem uma concorrência bem mais baixa do que os outros. E por isso que a minha preparação pôde ser bem mais tranquila. Eu não precisei assinar nenhum cursinho. A maioria das minhas aulas eu vi no YouTube, na plataforma Lampejo também, que é de graça, que eu recomendo se o seu curso não for um curso de alto desempenho. Nas aulas do YouTube eu assisti bastante o Humberto Manarino, não sei se é assim que fala o sobrenome dele, mas é esse canal aqui, as aulas dele são ótimas. A playlist dele de naturezas me ajuda muito, porque eu realmente tinha uma dificuldade enorme em naturezas. Assim como as aulas do Pedro Assad, aquela de 12 horas de matemática, 12 horas de geografia, 12 horas de biologia, eu assisti todas elas. Eu realmente recomendo, então eu imagino que o curso dele seja bom. Se você precisa de um curso de alto desempenho, eu recomendo você assistir as aulas dele do YouTube. E aí, se você gostar da didática dele, eu acho que é um curso que eu recomendo sim, pelo menos pelos testes que eu fiz na conta de outras amigas, enfim. Isso é uma coisa que eu também recomendo, se conectar com pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Então, conhecer, mesmo que na sua escola não tenha ninguém, conversa na internet, posta um vídeo no TikTok, quero passar para esse curso, alguém para assinar um cursinho comigo ou para me ajudar na preparação. Porque isso vai te deixar ainda mais motivado para estudar, vai por mim. Então, minha preparação para o vestibular focou muito também na parte emocional e na parte de cuidar de mim mesma. Por isso esse vídeo foi um pouco mais... não foi tanto para dar dicas sobre estudo, mas sim dicas sobre como se organizar para esse momento da sua vida. E fiquem tranquilos que eu também vou fazer vídeos específicos para cada coisa, como eu falei sobre redação, sobre matemática. Também vou dar dicas de rotina, mais específico mesmo. Mas esse vídeo foi só para dizer que é possível e vai dar tudo certo, tá tudo bem. E fica tranquilo, não se afoba, porque isso pode acabar te prejudicando lá na frente. Mas ao mesmo tempo, vai com vontade, vai com garra. Saiba o que você quer, onde você quer chegar, que isso também vai fazer uma grande diferença. Então, muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se você gostou e quer acompanhar os outros vídeos, por favor, se inscreva aqui no meu canal. Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais, que eu também posto bastante conteúdo de estudos por lá. E um pouquinho da minha vida também. E por hoje é isso. Beijo!